Olá, amigos. Eu sou Leandro Ferreira, sou cabeleireiro, moro em Campinas. Meu nome é Maria Inês, também sou cabeleireira, moro em Campinas. Muitos de vocês já conhecem a nossa história, têm a nossa amizade. E nós gostaríamos de compartilhar um pouquinho com vocês dessa nossa trajetória em busca da constituição da nossa família. Nos conhecemos em 2007 e nos apaixonamos perdidamente, né? 2 anos depois estávamos casados. Isso foi em 2009. Como todo casal que acaba de se casar, nós achávamos que seria rápido constituir a nossa família, ter nossos filhos. Sim. Então eu parei de tomar remédio, né? Na intenção de engravidar logo em seguida, só que não foi bem assim. E o primeiro ano a gente aguardou com tranquilidade. Sim. Bom, os primeiros anos foram naturais, né? Nós tentávamos, vinha as menstruações regulares e nós também já tivemos logo uma decisão. Nós iríamos querer o filho natural, mas também queríamos ter um filho adotado. Então, imediatamente já entramos na fila de adoção. Na fila de adoção, sim. Participamos de todos os processos que são requisitados. E então ficamos habilitados, esperando pela nossa menina. Decidimos por uma menina e passamos a sonhar com essa menina também. Passados 2 anos do nosso casamento, passados 3 anos do nosso casamento e o filho não vinha. Foi então que nós começamos a ir aos médicos. Fomos nos médicos convencionais. Eu procurei um médico especialista, urologista. Ele me requisitou os exames convencionais, a qual eu fiz. A Inês também fez. Fiz os exames comuns, que são para ver as trompas, exames de sangue, ultrassom. E até então era tudo normal. Para nossa surpresa, todos os exames apontavam regularidade nos nossos níveis férteis, de fertilidade. Então, segundo os médicos, nós poderíamos ter filhos a qualquer momento, mas não acontecia. Então veio o 3º ano de casamento, veio o 4º ano de casamento e conjuntamente a isso a expectativa de sair a adoção, porque haviam muitas entrevistas, nós fazíamos as visitas, e a gente ficava com aquela expectativa de ter o filho, porque 4 anos de casamento já batia uma certa angústia por você ver a sua casa vazia. A gente queria muito ter esses filhos conosco, mas eles não vinham, de forma alguma eles vinham, nem a adoção e nem o nosso filho natural. Eu não conseguia ficar grávida. E aí, depois de 4 anos de espera, começamos a ficar desesperados. A Inês fez exames que foram muito dolorosos. Sim. A Inês fez uma bateria de exames daqueles nomes impensáveis. E o mais interessante é que os resultados desses exames sempre eram positivos. Sim. Tanto o meu quanto dela, não tinha mais exames para fazer. Chegou uma hora que nós estávamos angustiados. E então veio uma fase muito difícil no nosso casamento. Uma fase que abalou demais psicologicamente a vida da minha esposa. Toda mulher, eu acredito, que tem um sonho de ser mãe. E não era diferente de mim. Eu tenho esse sonho, né? Eu vivia esse sonho. E essa vontade de ser mãe, ela começou a me consumir de uma forma que não me importava as outras eus que eu tinha. Eu não me importava como eu era como esposa, como eu era como amiga, filha, irmã. Eu só queria ser mãe. E essa parte eu não conseguia. Isso começou a me consumir de uma forma que eu entrei em um mundo paralelo e eu não conseguia sair de lá. Eu sofri muito, porque todas as mulheres que eu conhecia tinham filhos. Era muito difícil conversar com a Inês durante esse tempo,
porque tudo para ela se resumia nessa vontade de ter filhos. Parecia que a felicidade do mundo estava resumida em ter filhos. Só era feliz quem tinha filhos. E eu comecei a brigar com Deus. Essa parte é muito dolorosa falar, mas eu comecei a brigar com Deus, porque eu vi as pessoas falarem que filho é presente de Deus. E eu parei para pensar, se filho é presente de Deus e eu não tenho, é porque Deus não me presenteou. E aí eu comecei a brigar incessavelmente com ele. E foi muito pior, porque não é brigando com Deus que ele te dá as coisas. Não é fazendo pirraça que ele vai dar para você o que você está sonhando. Estava começando a acontecer uma coisa muito ruim, que é a depressão, que é uma coisa que as pessoas não se dão conta quando elas estão dentro desse problema. Nós ouvíamos muitas mensagens de que a escolha de Deus sempre era a melhor possível, de que a vontade do Senhor sempre era a melhor para a nossa vida. Mas isso era muito difícil de ser aceito, porque nós víamos outras pessoas tendo filho e desprezando esses filhos. Nós víamos as pessoas que não queriam ter filhos conseguindo, e pra gente estava difícil. Então, nós decidimos que nós iríamos fazer fertilização in vitro. Eu decidi que eu iria investir nisso pela minha esposa, porque eu estava literalmente perdendo a minha esposa. E aí, então, eu comecei a sonhar um pouco. Sonhar que esse tratamento pudesse dar certo e que com esse tratamento o nosso filho pudesse vir. E fizemos então a fertilização in vitro. Sim, com muito custo conseguimos o dinheiro e então começamos o tratamento. Durante essa fase da fertilização, a doutora informou a gente que ela conseguiu descobrir naquele momento o porquê ela não estava conseguindo ser mãe. Que ela tinha um problema genético nos óvulos dela. E esse problema, então, não permitia gerar a fecundação, gerar os embriões. Então, nossa fertilização estava começando a dar errado, mas tinha sobrado uma única esperança, tinha sobrado um embrião dos 5 que ela tinha fertilizados, tinha sobrado um vivo, apenas um. Então nós acreditávamos que aquele era o milagre, que Deus tinha agido e nós implantamos. Eu estava contando com aquele positivo. Na verdade, eu já me sentia grávida. Então, passados 10 dias, eu corri na clínica para fazer o exame de sangue. E aí era para a doutora abrir esse exame. Era para a gente levar até a doutora. Mas no meio do caminho, nós estávamos já naquela alegria. Deus fez um milagre. E vamos abrir para a gente ver, né? O exame de sangue. Pessoal, a gente era uma certeza. Bom, eu estava do lado da Inês, estávamos só eu e ela e Deus. E quando abrimos o exame, deu negativo. Eu não sabia como segurar a Inês. Eu não sabia o que fazer. Foi uma das coisas mais difíceis que aconteceu, porque parecia que tinha acontecido uma perda irreversível. Parecia que nós tínhamos entrado num abismo. Eu me lembro da dor daquele dia como se fosse hoje. Foi o dia mais triste da minha vida. Aquele fio de esperança que eu tinha se partido. Porque a doutora tinha falado que aquela era a nossa única chance. Aquele embrião fecundado que ela colocou era a nossa única chance. Se eu fizesse outra fertilização, era bem provável que as chances seriam as mesmas. E eu não tinha dinheiro para fazer outra. Então, depois desta fase da fertilização, nós estávamos entrando no 7º ano que estávamos tentando e nós não tínhamos mais o que fazer. Essa era a única opção. E a Inês então decidiu desistir de ser mãe. A Inês decidiu
parar de querer acreditar, ela decidiu que ela ia abandonar isso, que isso não era para ela e que ela convivendo com isso iria somente frustrar ela cada vez mais. Eu sempre uso o exemplo de que eu parecia com uma árvore de outono em que as folhas começam a cair, sabe? E ela fica toda seca. E uma dessas vezes que nós fomos na igreja, o pastor falou uma palavra que mexeu muito conosco, mexeu muito com a vida da Inês, que estava muito para baixo, estava sem esperança, estava desapegada, mas o pastor falou que nós deveríamos fazer o possível para o homem e deixar o impossível para o especialista no impossível, que no caso era Deus. E a Inês voltou a acreditar. Então ela deu atenção a essa palavra em especial. E então ela olhou para mim e falou: Leandro, vamos tentar novamente, vamos fazer então as coisas possíveis, vamos fazer o que está às nossas mãos. E como a esperança foi renovada novamente, eu me apeguei mais ainda com Deus e eu orei incansavelmente durante muitas madrugadas. Eu me ajoelhei e eu pedia para Deus que eu queria ser pai, que eu queria ter um filho para guiar nos caminhos dele, para ensinar sobre sua palavra, para ser uma obra viva do seu milagre. E um certo dia, nós estávamos passando por uma farmácia e a Inês falou: Leandro, compra para mim um exame de gravidez. E eu assustei, falei: o quê? Quando ela pediu aquilo, eu já borbulhava, eu já fiquei todo ansioso. E no dia seguinte ela fez o exame e foi aquela alegria que você que já teve filho sabe, você que ainda não teve, vai chegar a sua hora. Foi uma alegria sem fim e foi uma sensação muito gostosa. E aqui estamos nós para testificar e glorificar o amor de Deus, porque Ele nos honrou com infinita graça e nos encheu de bondade, e a gente está experimentando o poder que tem o nome de Jesus. Isso não é para honrar o nosso nome, isso não é para honrar o nome de nenhum médico, isso é para honrar apenas e somente o nome de Deus, o nome de Jesus. Então, toda honra e toda glória seja dado a Ele, em nome de Jesus. Amém. É menina, menina! 7, 8, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1.